a evolução aí é muito rápida, né? Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é muito rápida, ela avança muito rápido, né? Então, você compra hoje de equipamento eletrônico, amanhã já está obsoleto. Isso na engenharia é clássico, tá? Às vezes você está lá, compra um equipamento lá, ou está utilizando um tipo de equipamento, daí a pouco você olha e fala, meu, já está obsoleto. As partes de teodolito hoje, eu trabalhei com teodolito quando eu me formei, em 96, isso, não tinha nenhum teodolito digital ainda, não existia isso. É que vocês ainda não sei se vocês vão ter essa parte aí, prática de teodolito, hoje é muito mais fácil. Mas o que Louco. acontece? Você pegar o teodolito serve para você medir azimuth. Você já viu aqueles caras na estrada que fica Uhum. com os aparelhos com os tripé medindo? Ah, professor, tem um desse aqui, eles estão tipo fazendo uma praça, uma encanação aqui pra baixo da minha casa, fazendo Aham. tipo um lago, eles usam isso daí, parece um laser. Isso. Eles estão fazendo as medidas totais para ele fachar toda a área, tá? E fazer todo o projeto de curva de nível, para saber Agronomia que usa, né? agronomia, tá? Não, agronomia usa, mas quem usa bastante é agrimensura, tá? Quem mexe com Hum. agrimensura faz isso, faz essas medições. Engenheiro agrimensor ou técnico agrimensor. E daí você vai tirar as curvas de nível, você vai tirar declive do terreno, área do terreno, é tudo por isso aí. E antigamente a gente tinha que fazer tudo na mão, tudo por conta, tá? Tudo escrito. Hoje, você joga lá, põe os medidores, né? Que é uns bastão, são dois, um cara fica com um aparelho e o outro fica com um bastão GPS lá, georreferenciado, que eles falam. Na Aí tem hora que que ele mirar. põe lá, já sai tudo pronto, já é. Hoje é brincadeira de criança, antigamente era mais complicado fazer. O professor se formou em 96? Eu me formei em 96. Caraca, já Velho, fez né? 2 anos eu nasci. Tô Você com viu? 22, falei, caraca. Você viu? Já faz 24 anos então que eu sou formado. Tá louco. É, 24 anos de profissão de engenheiro, meu amigo. Pouco Não é, conteúdo? Pouco tem conteúdo? bastante, Arnaldo. Bastante conteúdo, viu? Não é pouco, não. Não é à E a toa que é galera não vai professor, vir pra né? aula hoje? Zé, isso fica do dia dos namorados, mas compromisso é compromisso, né, professor? Desculpa, Arnaldo, como que é? Mas a gente tem que ter um compromisso, né? É, Não, professor, ontem por quê? foi Porque eu falo feriado. assim, cada semana de prova, né? Então, ontem foi feriado. E é assim, a revisão da prova que eu vou dar hoje, 90% da prova tá nela. É que nem foi a anterior, eu lembro até. Então. Então, quem faz a revisão vai na frente, né? Apesar que eu vou postar tudo mais, é interessante assistir. Bom, Arnaldo, vamos começar nós. Vamos que vamos, professor. Vou compartilhar aqui. Cadê comunicação e expressão? Bom, Arnaldo, então é assim. Essa nossa aula, se alguém entrar, a gente vai adicionando. Essa nossa aula, comunicação, expressão e engenharia, é aquela que a gente já teve, então, tá? Então, como você estava na aula, nós já passamos toda essa parte, eu não vou nem falar sobre ela, eu vou direto para a revisão, ok? Que o professor Daí pegou o e falou pessoal. assim que precisa fazer a apresentação, tem que primeiro falar os pessoas que vai estar atrás, né? Exatamente. Então tem que se Diretores, apresentar professores. primeiro. Então tem todo o Uhum. preparo que vocês É, eu vão lembro fazer desse dos slide. slides. Vocês precisam primeiro se apresentar, nunca ficar na frente da tela para a projeção não atrapalhar quem está assistindo. Colocar palavras Ah, difíceis. isso, não colocar palavras difíceis, tem que ter uma oratória mais técnica e toda essa parte, tá? Então toda essa parte do trabalho científico aí que vocês aprenderam aí, tá? É, Mas está tudo explicadinho no slide. E aí, se alguém tá. tiver dúvida, pessoal, entra em contato comigo aí e fala sobre essas aulas aí. Mas está tudo aí Eu explicadinho. lembro dos 3 tipos que o professor falou. Do em pé, atrás do púlpito e sentado, né? Tipo, fazer... Isso, exatamente, tá aqui, ó. Aí, ó. Então, atrás de uma tribuna, sentado e em pé. Geralmente, o melhor é quando a gente faz em pé, mas tem situações que a gente não consegue fazer uma apresentação
em pé, né? Então a gente vai fazer aí de frente da tribuna, do púlpito aí para explicar, porque às vezes são lugares que você precisa ficar. Mas mesmo assim tem que dar uma fugidinha lá para mostrar alguma coisa, explicar alguma coisa, principalmente quando vocês fazem a apresentação de trabalho técnico, né? De pesquisa técnica. Então toda vez que vocês forem fazer essas pesquisas, tem que ter uma apresentação e tem que ter uma apresentação É, também. é tipo que nem os donos da marca, tipo da Samsung, da Motorola, vão divulgar algum aparelho novo. Isso, sabe quando eles ficam lá apresentando, tudo bonitinho, Aham, se ficam lá você fica no. mostrando, tem aquele telão gigante, a pessoa tá vendo, é aqui, Ele isso sai da aqui. frente, aí aparece o projetor. Isso, exatamente. É exatamente daquele jeito que a gente tem que se apresentar, O pessoal tá? ainda contou que em São Paulo, lembra? Que o senhor teve. Eu não sei quem Sim, tava lá, era o governante lá, era o governador lá? governador. Eu Isso mesmo. lembro. É isso aí. Bom, Arnaldo, então vamos para a revisão. Porque a aula, como a gente já teve, então vamos para a revisão. Então, aula dada. Eu só ia dar uma revisada aí na aula só para reforçar, então vamos para a revisão. Revisão de avaliação. Algumas coisas que a gente vai precisar na nossa avaliação, tá? Então, elementos de projeto de pesquisa. Quais são os elementos de projeto de pesquisa? A gente tem elemento pré-textual e elemento textual e pró-textual. Vou botar a tabelinha aqui para a gente entender melhor. Mas vamos lá, o pré-textual é a parte que antecede os textos aí com informações que ajudam a identificar a utilização do trabalho. O elemento textual é a parte em que é exposto o conteúdo do trabalho e a parte pós-textual é o que termina o trabalho aí, completa o trabalho. Aqui toca o sininho toda hora, é duro saber se tem alguém que não aparece para mim. Aí, agora sim. Então vamos lá, para entender. Ó. Então os pré-textuais é a capa, folha de rosto, folha de aprovação. Ó, lembrando que aqui é só revisão, nós já vimos tudo isso, tá? Então eu vou passar meio rapidinho nessas partes. Mas lembrem-se como funciona pelo menos os sistemas aí, depois vocês dão uma estudadinha. Ó. Então, pré-textuais, antes dos textos. Então vai ser a capa, folha de rosto, folha de aprovação, os agradecimentos, aquele resumo na língua que é vernáculo que eles falam, que é na nossa língua, no nosso caso português, resumo na língua estrangeira que é obrigatório e é em inglês, lista que vai ter de ilustração no trabalho de vocês, lembrando que a gente tá falando de trabalhos de pesquisa, hein, gente? Todo trabalho de pesquisa lá, ó, TCC e tudo mais, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é sobre as pesquisas lá. Daí vai vir as listas, tabelas e sumários. Então, toda essa parte pré-textual aqui eu preciso colocar antes de começar meus textos, tá? Daí vem o que eles falam das textuais. Você vai ter que falar do seu texto agora, tá? Aí vem a parte do seu trabalho em si. Então, você vai ter que colocar uma introdução, você vai ter que colocar um desenvolvimento que é obrigatório e uma conclusão que é obrigatório. Ou seja, aí é o trabalho em si. Você vai, como a gente falou já nas outras aulas, toda a introdução sobre o que é o trabalho, sobre o que significa, por que você está fazendo esse trabalho, para que é o trabalho, para que é essa pesquisa, tudo como funciona. Desenvolvimento, que aí você vai explicar detalhadamente, e a conclusão que você chegou da sua pesquisa aí científica. E os pós-textuais, ou seja, no final, as referências, tá? Que você precisa colocar as referências de quem você usou, como nós também já falamos, os apêndices e os anexos. Vamos lá. Técnicas que a gente tem para coletar dados para fazer nossas pesquisas aí. Quais são as nossas técnicas? A gente tem a técnica de análise de conteúdo de documentos, tá? Então, os documentos, eles podem vir de fontes aí bibliográficas, como livros, sites, artigos, revista científica e tudo mais. Então, vocês vão pesquisar através dessas técnicas, tá? De conteúdo. E o grande desafio aí é vocês coletarem todos esses dados e documentos aí para começar a fazer o trabalho de vocês. Então, é a partir dessa parte técnica da análise de conteúdo, tá? Que vocês vão começar
fazer. Vocês têm a técnica experimental. Então, aqui, ó, lembrando, coleta de material através de livros, sites e tudo mais. Técnica de conteúdo. Técnica experimental. A técnica experimental é a técnica em que você vai fazer alguns testes e análise de objetos ou produtos, tá? Então, você vai pegar o objeto que você está analisando lá, você vai fazer testes, e às vezes você usar várias técnicas de testes para comprovar o que você quer, ou para saber o comportamento desse objeto como é. Então, você vai talvez até usar situações do laboratório, e aí você precisa exemplificar quais técnicas vocês vão estudar, tá? Quais técnicas vocês utilizaram para fazer isso. Vocês têm que colocar no trabalho de vocês também. Então, essas são as técnicas experimentais. E a gente tem técnica de observação. O que é a técnica de observação? É quando você está pesquisando, existe relato de alguém, tá? Você viu ou ouviu, e vai fazer perguntas, mas você não vai entrar nas opiniões das pessoas. Então, você vai observar, sei lá, você pode colocar um debate sobre o assunto num grupo de pessoas, essas pessoas vão debater sobre esses assuntos, só que você não pode expressar sua opinião, você só vai ouvir a opinião dos outros. Você vai observar o que as outras pessoas estão respondendo, o que as outras pessoas estão fazendo, para você posteriormente tirar sua conclusão, tá? Técnica de estudo de caso. O que é técnica de estudo de caso? Estudo de caso vocês já fizeram, né? Várias vezes por aí. Então, o estudo de caso é aquele que se escolhe um único evento, uma única amostra em um campo amostral maior aí. Então, sempre um único evento, uma única amostra, tá? E aí, você vai utilizar as técnicas aí para fazer análise de todo esse conteúdo e das observações. E também você pode se basear aí em entrevistas com pessoas envolvidas, tá? Então, cabe ao você, pesquisador, delimitar até onde vai ser o estudo e como você vai reunir dados suficientes para concluir o objetivo desse êxito, tá? Então, sempre, por isso que eles chamam de estudo de um caso. Você vai pegar um caso, vai estudar esse caso para chegar nessa situação. Técnicas de entrevistas. A técnica de entrevista tem duas situações. Quando ela é quantitativa ou quando ela é qualitativa. Então, esse tipo de entrevista, ela é um que deseja analisar, geralmente, é um grande campo amostral, então aqui já é diferente disso de caso, que a gente pega um caso só. Aqui a gente vai pegar vários casos, né, várias situações, e fazer questionário, tá, com respostas simples e diretas aí, tá. Quando a gente fala quantitativa, é que a gente quer saber a quantidade, tá, gente? Então, toda vez que a gente precisar saber uma quantidade de respostas, a gente vai fazer pergunta simples, bem direta, e as respostas têm que ser simples e direta para você mensurar, saber quantas pessoas pensam do mesmo jeito, quantas pessoas pensam diferente. Mesma coisa que no Ibope lá, quando eles vão perguntar de eleições para presidente, vai. Então eles vão fazer uma avaliação quantitativa para saber quantas pessoas vão votar em cada candidato, tá? E a qualitativa que já é diferente. Ela quer saber sobre a qualidade de alguma coisa, tá? Então ele quer avaliar alguma coisa. Uma resposta é um pouco mais elaborado, tá? As perguntas, geralmente quem faz é o próprio pesquisador, então não é uma coisa assim tão larga escala assim que você possa fazer. Então você vai lá e pesquisa, você faz as perguntas que você quer que sejam respondidas ou que você quer saber que sejam respondidas. Tipo, no supermercado lá que o pessoal faz, no supermercado não tem aquele pessoal que faz aquelas degustações, aquelas coisas. Tem, a amostra grátis. Isso, aquilo é tipo uma entrevista qualitativa. É que lá eles estão dando as coisas para você experimentar. Mas eles poderiam estar lá fazendo uma enquete, tipo, o que você acha desse produto?
você compraria, você consumiria, você indicaria para uma próxima pessoa e tudo mais, tá? Eu Então aí faço eles isso, professor. hã? Eu faço isso. Minha área dos legumes e das frutas. Então, eles Aham. perguntam, a laranja tá doce, a melancia tá doce. Eu É isso abro, eu aí. falo assim, degusta. Eu falei assim, vem do paladar de cada um. A cliente Aham. falou, não, tá docinha, eu vou levar 1 quilo. Tudo bem. É Aí isso ele vem aí. todo dia buscar. Então, e aí que você já está fazendo a pesquisa qualitativa sobre o produto. Então, o dia de amanhã, se você precisar fazer um estudo sobre um fornecedor de laranjas, vamos supor, ou a qualidade da laranja no Brasil. Então, você já tem quais são as melhores qualidades, a parte qualitativa aí, de quem é as pessoas que mais gostam, o público que você atingiu, que mais compra laranja. Então, você já tem essa parte, tá? Mas é isso, é por aí. Bom, paradigmas da ciência e influência das ciências naturais. O que é o paradigma? Então, paradigma é quando você mostra algo por meio de provas, tá? E argumentos, comparando com outros aí da mesma natureza. Então, a gente já falou também várias vezes de paradigma aí, lembra? Que a gente tem, para quebrar um paradigma, pode ser alguma coisa aí que você não concorda, mas você precisa comprovar que aquilo é certo e o que a pessoa faz ou que o paradigma existe é errado, né? Ô, professor, Paradigma é... Oi. esse paradigma foi aquele primeiro trabalho que o professor passou, lembra da negócio de petróleo lá, quem é a favor, quem é contra. E agora? Não sei. Que era, tipo assim, quem concordava e quem discordava. Mas ia perder muita produção, ou botar a vida dos funcionários em risco. Não, aí era outra situação. Aí foi lá do primeiro Outra mestre. situação. Esse aqui é o seguinte: o que é um paradigma? Vamos supor assim. ah, como que eu vou explicar? É uma padronização, tá? Vamos colocar aí, é algo que existe hoje na ciência. Por exemplo, a lei de Newton, tá? Hum. A lei de Newton na ciência, nunca ninguém derrubou a teoria de Newton. Derrubou? Eita, não. Hã? Não. Então, daí chega alguém e fala assim: não, eu não concordo, tá errada essa lei de Newton. Ela não funciona desse jeito. Não é massa vezes aceleração, é massa vezes a velocidade. O cara fala: peraí, por quê? Daí ele vai lá e tem que provar, por meio de argumentos, por meio de estudos, que estava errado. Lembrei, Se lembrei. ele conseguir provar, ele quebra esse paradigma de Newton. Entendeu? Uhum. Só que paradigmas não seriam só fórmulas, não seriam teorias ou leis, pode ser diversas situações, tá? Até feitos populares aí que se tem até hoje. Então, existem vários tipos de paradigmas, tá? Então, o paradigma da ciência geralmente é quando você vai tentar acertar esses registros históricos aí de teorias, metodologias, resultados e fundamentos da ciência. Então, tudo isso são paradigmas. Então, na ciência tem vários tipos de paradigmas. Então, quando a pessoa vai fazer uma coisa e ele consegue provar, consegue falar para todo mundo que aquilo é real e todo mundo aceita essa situação, a partir da hora que uma grande quantidade de cientistas ou pessoas voltadas à ciência, tá? Quando a gente fala cientista, não é só aqueles cara de aventalzinho, tá, gente? Nós somos engenheiros, também são cientistas aí, tá? Tudo que a gente fala de ciência, estamos juntos. Então, tudo que você conseguir comprovar dentro do seu campo que aquilo é real e todo mundo aceitar, ele se torna automaticamente um paradigma científico, tá? Então, ele fala aí que o paradigma sempre resolve uma parcela dos problemas e a parcela que não é resolvida mostra quão eficiente ele é, tá? Então, o que acontece? Você precisa comprovar aí quando que tem que ser eficiente um paradigma? Como que você vai provar esse paradigma? Ele tem que resolver 90% aí da parcela dos problemas, tá? Para eles quebrar um paradigma e se criar um novo paradigma. E o que ele não conseguir resolver, ele tem que mostrar que ele é eficiente mesmo não resolvendo. Tipo, ele consegue comprovar que aquilo acontece, porém
não tem uma prova física lá, mas ele é eficiente mediante aquela situação, tá? Esse era só. E aí a gente fala aí desses tipos de transição aí do novo paradigma. Quando você vai quebrar um paradigma. Então ele fala que tem a ciência normal, que é os paradigmas dominantes, né? Que é os problemas aí que a gente tem, é tudo que a gente está envolvido na ciência. Então você pode usar o campo do estudo, tá? Aí você tem um modelo insuficiente, ou seja, você detectou alguma coisa que não era suficientemente interessante, ou tem falha na teoria, tem alguma falha na questão desse modelo científico, tá? A gente chama de crise do modelo, ou seja, você vai jogar para a comunidade científica, vai explicar o que está acontecendo e quais as falhas que tem. Então, esse modelo entra em crise, tá? Daí a gente entra numa nova revolução científica, que é quando você vai começar a provar o porquê que tinha esses problemas nesse modelo, e o pessoal da área científica aí, da área que vocês estão fazendo, começam a se interessar e começam a aceitar a sua teoria, o seu paradigma, e aí acontece a mudança de paradigma. É tudo que a gente explicou antes, só que agora detalhadamente, tá? Abordagens teóricas. Então, todas as abordagens que vocês vão fazer aí, porque agora nós vamos falar no paradigma aí mais não científico, né? Mais geral. Então, as abordagens teóricas que a gente você achou? são positivismo, construtivismo, teoria crítica e realismo, tá? Nesse meio, a gente tem os elementos que é a ontologia, que é a realidade, a epistemologia, que é a relação entre a realidade e o pesquisador, e a metodologia que usa técnicas usadas pelo pesquisador aí do pesquisador para descobrir aí a realidade, tá? Então esses são os elementos que eu vou usar. Então cada um desses tipos de paradigma, tá? Ou de teorias de paradigma, ele vai ser um jeito que se encara a cada elemento, tá? Então, no positivismo, ele fala que a realidade é real e compreensível. Na relação entre a realidade do pesquisador, os resultados verdadeiros, o pesquisador é objetivo, né, e visualiza a realidade por meio de um espelho aí unidimensional, tá? E a metodologia aí que ele vai usar, ele vai se preocupar em testar a teoria dele, em sua maioria, com métodos quantitativos, tá? Tais como levantamento, experimento, verificação de hipóteses aí. Do mesmo jeito construtivo, ele tem múltiplas realidades construtivas, então não é mais uma realidade real, é real. Na relação entre a realidade, o pesquisador é um participante apaixonado dentro do mundo que ele está sendo investigado. E na parte de construtivismo, a metodologia são entrevistas, tá? Não estruturadas, com observação do participante, uma pesquisa aí fundamentada em teoria, então já não é comprovado ali com experimento, nada mais. Teoria crítica. A realidade virtual é moldada pelos valores sociais, ou seja, a sociedade aí, a parte econômica, técnica, política, cultural, que vai ditar essa realidade, tá? O resultado da realidade do pesquisador. O pesquisador é um intelectual transformador que muda o mundo social no qual os participantes vivem. E tem pesquisa em ação e observação do participante. Tá? Ele também faz a pesquisa em ação e observação aí da sociedade, de tudo mais. Realismo. A realidade é real, mas apenas imperfeita e probabilisticamente compreensível. E é necessário a triangulação de muitas fontes para conhecê-lo. Então é uma coisa bem real aí, tá? Os resultados provavelmente verdadeiros, o pesquisador é consciente do valor e precisa triangular quaisquer
percepções que está coletando, tá? O método principal é o quantitativo, qualitativo, como estudos de caso, entrevistas e entrevistas convergentes. Então, aqui é a parte bem realista aí, que como pensam os filósofos realistas aí, as teorias realistas, tá? Aqui a gente fala de como é as pesquisas, que ela tem a qualitativa, né? O objetivo é... Deixa eu ver o negócio. Ah, tá. Tem os tipos de pesquisas aqui, gente. Aqui. Deu uma pulada de slide aí, tá? Depois desse aqui, ó. Técnica de entrevista, quantitativa e qualitativa. Então, ela tá aqui, ó. Beleza. Pulada aqui. Então, a pesquisa quantitativa, qualitativa, ela explica o que a gente tava falando, que a gente já explicou, né? Então, ele está explicando aqui novamente o que são elas, o que é pesquisa qualitativa e quantitativa. Antes de mandar para vocês, eu regularizo esse slide aqui para vocês. A gente tem os artigos científicos, tá? O que são artigos científicos? Então, vamos lá. Tem algumas pesquisas que a gente faz científicas que a gente vai estudar no nosso módulo. Um deles é o artigo, o outro lá é o TCC que vocês fazem, que é a monografia e tudo mais. Então, vamos falar primeiro do artigo. O artigo científico, ele vai ter a finalidade aí de apresentar resultado de estudos no meio acadêmico, tá? Porém, ele pode ser uma revisão também. Ou seja, eu posso pegar um artigo de um colega que tenha feito e vou fazer uma revisão porque ele está incompleto. Então, posso fazer uma revisão desse artigo. Artigos, geralmente, gente, eles são publicados, tá? Em revistas científicas, de grandes nomes, tal, porque ele vai demonstrar para vocês, demonstrar o que você está criando. Então, tem vários artigos científicos aí, se vocês entrarem no Google aí por artigo científico, vocês vão ver que tem artigo científico de tudo. Então, vamos supor aí do coronavírus, que nem a gente já falou isso aí na outra aula, quando a gente explicou, do coronavírus. Então, tem um monte de gente falando sobre artigos científicos sobre vacina do corona, novos métodos de tratamento. Então, as pessoas vão fazendo ensaios, vão criando as pesquisas científicas deles e depois eles lançam como um artigo científico. Porque o artigo científico ele é menos elaborado aí que um TCC, ele é uma coisa mais sucinta, tá? Então, o artigo científico ele tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, é uma coisa mais rápida para se fazer, porque vai ser publicado numa revista, em jornais, ou num anuário, alguma coisa assim. Então, ele tem tem que ser um pouco mais dinâmico em relação a um trabalho de final de curso, um trabalho científico mais elevado aí, tá? Temos também o nosso TCC e a nossa monografia, né? Opa! Tem aqui o nosso TCC, a nossa monografia. Lembrando que TCC é um trabalho de conclusão de curso, ou monografia, como chama, tá? E, diferente do artigo científico, como nós falamos, ele é muito mais detalhado, tá? Vai ser entregue aí no fim do curso de graduações ou pós-graduação. E tem uma importância aí de desenvolver um estudo de uma complexidade e profundidade de conhecimentos sobre o assunto específico que você vai escolher. Professor, Oi. o TCC não é a quantidade de linhas, sim é a quantidade de conteúdo que vai ter. O TCC tem que ter, né? Isso. TCC geralmente não tem quantidade de linhas, tá? Eu posso ter TCC aí de uma folha, eu posso ter TCC que seja um livro, tá? Depende do assunto que você vai abordar e depende do tamanho da pesquisa que você vai fazer, tá? Então, o assunto, você precisa escolher um assunto. Então, escolhe um assunto lá, que nem a gente estava falando.
Vamos voltar a falar, vamos falar que a gente vai fazer um trabalho de conclusão do curso sobre produção de laranja no Brasil, tá? Então, depende do afundo que você vai na pesquisa. Você pode pegar a laranja e falar que no Brasil tem estudos sobre o que a laranja traz de benefícios, tá? Ou você pode pegar um estudo, fazer uma pesquisa, desde quando veio a laranja para o Brasil, como surgiu, quais espécies tem, quais as melhores espécies hoje para a saúde, quais espécies podem surgir, qual a reprodução que você pode fazer, qual a interligação entre uma... Então, você vê, é um assunto extenso. Quando você pega um assunto, depende do grau do que você vai querer pesquisar. Depende do grau que você vai querer de informações ou gerar informações sobre esse produto, tá? Ou sobre esse objeto, sobre essa situação. Então, tudo que você tiver interesse nisso, você vai agregar no seu trabalho. Então, às vezes, a gente pega um assunto bobinho aí para fazer, e aí você começa a pesquisar sobre assunto e vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Você fala, eu vou fazer um TCC aí de no máximo 2 páginas. Na hora que você vê, já está em 15, 20, você fala, meu, não estou nem na metade ainda do que eu estou fazendo. E assim vai se aprofundando, tá? O importante é você não fugir do objetivo de estudo de vocês, isso é muito importante. As pesquisas são fundamentais, tá? Então, preciso achar fontes confiáveis para fazer minhas pesquisas. Tenho que sintetizar todas as minhas ideias, talvez fazer vários resumos, porque aí vai ficar muito extenso, e saber comunicar aí o jeito que você vai comunicar esse TCC para a pessoa poder entender, tá? Tá bom, professor. Principalmente sem extinção de linguiça. Na realidade, no TCC não dá para você encher muita linguiça, não. Porque, assim, quando você vai falar de alguma pesquisa sua, de algum assunto, como você está falando em linguagem técnica, você vai ter que explicar muito sobre essa parte. Então, a gente não chama de encher linguiças. Você tem que pegar o que a ideia central e falar o que ela faz, tá? Que nem a gente tá falando lá do exemplo da laranja. Não adianta eu colocar, tipo assim, se eu estou falando da laranja, quais os tipos de laranja, que tem, sei lá, 500 tipos de laranja, que cada uma tem uma vitamina diferente, que uma quantidade de vitamina C diferente. Então, eu estou colocando informações. Agora, se colocar, não, porque existe a laranja, que ela é na laranjeira, a cor da laranja é laranja, a casca, ela é grossa, a casca... Aí enche a linguiça, entendeu? É você tá querendo mas se você está dando informações sobre o que você está falando, aí não enche linguiças. Aí você pode pôr folhas e folhas, tá? Você não pode ficar enrolando e maquiando aí essas partes aí, né? Tudo bem, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Vamos lá. Então, linguagem de expressão. Então, para a gente fazer todo o nosso TCC, a gente precisa de determinadas linguagens. Então, lembrando aqui, ó, nós precisamos das nossas pesquisas aí fazer sempre o mais sucinto que for. Da nossas linguagens de expressão. Bom, a gente precisa, quando for fazer os nossos, tanto apresentações, que nem a gente falou, tanto nossos TCC, artigo, a gente precisa ter uma determinada linguagem aí de expressão, e a gente tem alguns tipos de linguagem que a gente consegue colocar. Os 3 tipos principais são os não verbais, mistos e verbais. Tá, a gente chama essa linguagem aí de signos, tá, gente? Então, por isso que se chama signos. Nós já falamos disso aí nas outras aulas. Então, signos não verbais. O que são esses signos aí? O que são essas linguagens aí de expressão não verbais?
Então, eles são expressos por som, imagem, gesto, ou somente desenho. Tanto tipo assim, placa de trânsito, tem lá um pare, eu vou colocar diferente do pare. Você tem lá uma sinalização que é proibido converter à direita. Então, tem uma seta virando para a direita com um corte no meio. Você já sabe que só por aquele símbolo, ele quer dizer que você não pode virar à direita. Ele é proibido a conversão à direita. Então, só de imagens você consegue visualizar. Tipo um cigarro cortado no meio. É proibido fumar. Eu não preciso escrever lá proibido fumar. É só pôr cigarro com um corte no meio lá, demonstrando. Então, é aí que você consegue ter essas percepções não verbais, tá? Você só tem imagens. A gente tem os signos mistos. Os mistos, eles já têm os dois tipos, tá, gente? Eles já têm a parte de imagens demonstrativas e palavras escritas. Então, tem algumas campanhas publicitárias lá que a pessoa mostra a marca, tá? E embaixo algo escrito. Por exemplo, em hospital. Em hospital, geralmente, quando você vai nos corredores do hospital, tem geralmente um rosto com o dedo na boca fazendo um silêncio, né? E está escrito na frente, silêncio. Então ele está fazendo tanto com desenho como com escrita, tá? Com uma linguagem escrita. Então ele está fazendo as duas situações aí, tá? Então ele está sinalizando tanto com uma imagem como com palavras. Então por isso que é um misto. E a gente tem os signos verbais. Os verbais já são aqueles que você vai fazer ou escrito, tá? Ou pode ser também em forma oral. Então, tanto como escrito como oral é outro tipo de signo aí. Sei lá, tem a parte aí de telejornal, que o pessoal fica lá falando sobre o jornalismo. É um tipo de signo oral ali. Jornal, revista, um signo aí que é verbal. E assim por diante, tá? Então, para a gente ter essa comunicação, os principais elementos para a gente ter um meio de comunicação ou ter comunicação, a gente precisa de um emissor, de um receptor, de uma mensagem, de um canal, de um código e de um referente. Então, o emissor é o que vai transmitir a mensagem, o receptor é quem vai receber a mensagem é o conteúdo que você quer passar, o canal é como você vai transmitir essa mensagem, o código é como essa mensagem vai ser recebida pelo receptor, tá? Então, como ele vai entender esse código, como ele vai entender essa situação. E o referente aí é como se fosse o contexto da situação aí, tá? Da mensagem. Então, como ela vai ser relacionada aí por esse tempo aí, por essa regionalidade, essa particularidade que vai ter, tá? Então, vai depender aí dessa parte. Importâncias da comunicação na prática da engenharia, tá? Na engenharia, como nós falamos na aula passada, pessoal, a gente tem uma dificuldade muito grande e é estudos enormes sobre essa parte de engenharia, porque engenheiro conversa muito técnico, tá? Ele tem um código complexo para repassar para as pessoas. Então, a gente precisa começar a aprender a se comunicar e saber se comunicar, tá? Então, a gente fala que o objetivo da comunicação na engenharia é a transmissão clara e direta, em forma de mensagem das atividades envolvidas, dos trabalhos técnicos e qualquer outras atribuídas à categoria profissional. Mas que todos os profissionais ou que todo mundo entenda essa linguagem, tá? Como a gente sabe, tem muito engenheiro hoje assumindo aí cargos administrativos, gestão de equipe, gerência e coordenação. E é importante também essa técnica de comunicação, porque vocês precisam repassar para todas essas para toda essa equipe de vocês, para toda essa parte de pessoas envolvidas no projeto, tudo que você tem que passar para eles de uma forma profissional, porém com técnicas de comunicação que todos saibam interpretar e saibam
receber a mensagem corretamente, tá? Aí ele fala que o papel do líder, completando aí, é de direcionar a equipe, motivar, resolver os problemas, e tanto de ordem técnica como problema de ordem pessoal você vai ter que resolver, e para isso você vai ter que ter, não pode perder aí o foco do objetivo aí da empresa de vocês. Ele tem que ser atingido sempre pela equipe. E aí é o jeito que você vai fazer esse meio de comunicação para que eles consigam atingir esse objetivo. É o jeito que você vai conversar, o jeito que você vai mostrar para eles, o jeito que você vai demonstrar para eles como vai chegar o objetivo aí da empresa. Bom, sabendo dessa parte de comunicação e tudo mais, a gente passa os documentos que a gente falou que a gente precisa fazer aí na última aula, né? Laudo técnico e avaliações. Então, nós já sabemos que tem uma diferença aí de laudo técnico e de avaliação, já explicamos isso na aula passada. Então, aqui, a gente sabe que tem toda uma norma especificando como você vai fazer um laudo técnico, como você vai fazer um laudo de avaliação, tá? A gente sempre vai seguir essa norma aí, tá? Laudos de avaliação. O que são laudos de avaliação? Eles são elaborados pela classificação de bens tangíveis e intangíveis. Dos bens tangíveis, a gente pode citar aí imóveis, máquinas, equipamentos, veículos. Tangível, geralmente, é o que a gente consegue pegar, tá, gente? Então, tudo que você consegue apalpar, pegar, eles são bens tangíveis. E bens intangíveis são coisas mais abstratas. Então, tipo um empreendimento industrial, uma área rural imobiliária, marcas e patentes e tudo mais. Então, são um laudo mais intangíveis. E o laudo técnico, ele já vai fazer diferente, ele já vai ver exatamente o problema que aconteceu em determinada situação, ou um problema que está acontecendo que precise de uma solução, tá? Então aí a gente chama de laudo técnico, porque aí preciso de normas e entender qual o processo que vai ser executado, ou o processo que executou e teve esse problema, qual o problema que vai ser gerado, ou o problema já gerado, como eu vou reparar esse problema, e assim por diante. É um laudo bem técnico mesmo, tá? Vocês vão mostrar as técnicas sobre ele, tá? Que tem de problema numa determinada situação. Bom, isso são laudos. Gente, laudos geralmente, quando a gente fala, quando eles são pedidos, a gente fala de laudo, geralmente ele é reservado para trabalho aí de peritos aí na área legal, tá? Não necessariamente que seja só para isso, mas o mais utilizado geralmente é ligado à engenharia de direito aí, que são peritos e assistentes de peritos que vão fazer esses laudos aí, tá? Então eles vão fazer laudos de avaliações e laudos técnicos. Para ele fazer esses laudos de avaliação e esses laudos técnicos, primeiramente, o que ele vai precisar é de um relatório técnico, tá? Então, esse relatório técnico vai ser um documento que ele vai produzir como? Ele vai ter que ir lá no local, ou a gente fala em loco, verificar as situações, se necessário tirar fotos, se necessário juntar todos os documentos sobre essa situação, e aí você vai desenvolver um relatório técnico. Pode perguntar, Professor, relatório técnico é que nem os peritos de crime faz. Isso, isso. Por isso, mas é assim, quando a gente fala de laudos e relatórios técnicos, é a mesma coisa que quando vocês ouvem falar de laudos aí policial, tá? Então, o que acontece? Ele vai fazer um relatório, tá? De tudo que ele viu, do que aconteceu, vai juntar todos os documentos, vai fazer tudo. Aí, por isso que a gente fala, vamos colocar aí na polícia, que nem você falou, a polícia vai lá, o policial vai fazer um relatório técnico de uma área de crime lá. Então, ele faz todo o relatório técnico. Depois que ele terminou esse relatório técnico, ele vai criar um laudo que aí vai ser exemplificando o que ele detectou nesse relatório,
tá? Aí ele vai explicar tudo no laudo o que tem nesse relatório, tá? Porque assim, dentro do relatório existem várias perguntas. Vamos supor que você entre como deixa eu ver se tem isso. Ô, professor, Ah, é que nem se eu fosse um engenheiro mecânico. Eu localizo um pouquinho nesse motor. Eu vou revirar esse motor, vou achar na onde que está sendo esse defeito, vou procurar o tanto de pessoas que estão reclamando desse defeito, desse problema. não, ó, E vou te colocar um jeito diferente, tá? Você é engenheiro mecânico. Um carro teve um acidente e o dono do carro, graças a Deus, ninguém saiu ferido, ficou todo mundo bem. Mas ele relatou que o problema foi na mecânico, tá? Então ele quer uma indenização. O que acontece? Vamos supor que ele tenha entrado na justiça. Eles vão contratar um engenheiro mecânico para ir lá nesse carro, pegar esse carro e fazer todo o relatório técnico desse carro para saber o que aconteceu de mecânico, certo? A partir desse relatório técnico, com todos os documentos, vocês vão abrir todas as peças, verificar todas as peças e vão escrevendo. Tudo no relatório. Tal peça estava em ordem, tal peça estava danificada, a outra peça sofreu fissura por desgaste de não sei o quê. Aí você vai fazer o relatório inteiro. A partir desse relatório, tá? Você vai ter que fazer um laudo técnico, ou seja, aí você vai ter que falar o resultado desse relatório, tá? O relatório você está juntando informações, você está criando situações. Aí daí você vai criar o laudo, que o laudo nada mais é você explicar toda essa situação e falar realmente se o acidente foi, porque isso que chama laudo, se o acidente foi realmente por uma falha mecânica ou se for por imperícia do motorista, que ele fez alguma barbeiragem, ou agrediu muito na direção, foi muito agressivo e provocou o acidente. Então, é isso que é um relatório técnico, é que nem isso que é um policial laudo. mesmo. Oi? É que nem que fosse um relatório policial mesmo. É, Que nem- Ah, entendi é a agora. mesma coisa. Relatório É por isso técnico de que interferência policial, de engenharia, de médico, de legista, é tudo a mesma coisa. é que nem professor, que aparece sempre na televisão. É tipo Chevrolet Cruiser LT. Tá com problema no airbag. Trazer na a Chevrolet mais na Chevrolet, como É que ele isso. chama mesmo? Aí tem que fazer o recall. Para fazer a troca da peça. É isso. Ah, Quer dizer que teve algum acidente, fez o laudo. pode ser que não, pode ser que tenha sido descoberto o problema antes e resolveu. Geralmente, Ah, quando a gente fala de laudo, relatório técnico, é isso perícia, mesmo. geralmente é judicial, tá? A gente entra Ah, na área judicial. Eu vou dizer um negócio para você. Não é porque, vamos supor, eu me formei em engenheiro, sou engenheiro civil. Eu posso atuar como auxiliar do juiz, como perito do juiz, tá? Então eu vou lá e me inscrevo, que nem eu falei para vocês, então eu me torno perito e através de perícia eu consigo determinar o que o juiz quer, porque entendo que o juiz não sabe de toda a situação, de todos os assuntos, ele não sabe, então ele precisa de auxiliares. Quem são os auxiliares? Os peritos, ou seja, uma pessoa que entende sobre o assunto, por isso que chama perito. Ele tem que se conhecer sobre esse assunto. Ok. Então, outra situação, eu quero prestar um concurso da Polícia Civil. Eu quero ser um perito da Polícia Civil. Ok, tem um monte de engenheiro perito. A Polícia Civil precisa de peritos na engenharia. Ah, precisa? Precisa, porque eu tenho várias situações. Caiu um prédio, tá? Um prédio desabou. De quem é a culpa? Ah, a Polícia Civil precisa descobrir de quem é essa culpa. Quem que vai para esse local? Um perito civil. Então, vai um perito de engenharia civil fazer todas as avaliações para saber se o prédio caiu por forças naturais, se for por problemas que a própria construtora sonegou e assim por diante. Então, primeiro eu faço o relatório, a partir desse relatório eu vou fazer meu laudo, e esse laudo meu eu vou repassar para o juiz ou para a polícia, dando, ah, mostrando o que eu consegui com as minhas pesquisas em campo, tá? Deu para entender, Arnaldo? sim, professor. Tá. Obrigado.
Aí a gente tem o parecer técnico, tá? O que esse parecer técnico aí? É o esclarecimento baseado na análise aí sobre o assunto qual o profissional tem experiência, tá? Quando você fala de perícia, tem algumas situações que é assim, quando você está em perícia judicial, além de comprovar por realidade lá, visita em loco, documento, tudo mais, tem várias perguntas do juiz, ou tanto da parte que é da defesa, como da parte acusatória, que eles têm dúvidas sobre o que aconteceu. Então, a defesa vai tentar se defender, então ele vai fazer perguntas lá para ajudar, para questionar a perícia, e a acusação também vai fazer as perguntas deles. Aí entra meus pareceres técnicos, tá? Aí, para responder essas perguntas aí, dentro do contexto, eu preciso começar a responder elas. Então, além de eu fazer toda aquela análise, então eu preciso também responder tudo que o perito, tudo que eles me perguntarem, com parecer técnico meu. Tipo, por que que eu acho que aconteceu isso? Lógico que se eu sou um profissional, tenho experiência, eu sei o porquê eu estou falando. Por isso que o juiz vai acatar. O que acontece? Esses pareceres técnicos, eles podem ser contestados pelo assistente técnico. Porque assim, toda perícia tem um perito, que ele é nomeado, tá? Pelo juiz. E ele tem o que a gente chama de assistente técnico, auxiliar técnico, tá? O que acontece? Esses auxiliares, eles podem ser da defesa ou da acusação. Qualquer horário, eles geralmente participam junto da perícia, tá? Junto desse perito aqui, quando o perito está fazendo a perícia, os assistentes técnicos podem estar lá. O que acontece dentro da perícia aí? O perito só pode responder as perguntas que estiverem nos autos, tá? Ou seja, o que esses dois assistentes perguntaram antes, tá? O perito pode ter um assistente também? Pode também, tá, gente? Ele pode ser o perito ou o assistente que não eu expliquei a aula passada. Mas nesse caso aqui, de defensor e acusador, o perito aqui vai responder todas as perguntas nos autos, ou seja, no processo. Ele não precisa responder enquanto ele está fazendo a perícia, tá? Enquanto ele estiver fazendo o parecer técnico dele, a perícia dele, não precisa responder nada para esses dois aqui. Porém, os assistentes técnicos podem contestar a perícia, tá? E aí eles podem mandar um relatório aí contestando que pode falar que a perícia pode estar enganada, que não concorda com o que a perícia escreveu. Pode ser. E, se for algo inconclusivo, pode gerar até uma nova perícia, tá? Então, isso é um parecer técnico aí. Então, ele pode ser feito tanto por engenheiros na perícia, como ele pode ser também feito por assistente técnico no processo lá. Daí eles contestam a perícia técnica. Gente, o que a gente tinha para falar sobre a nossa avaliação está aqui, tá? Eu talvez separe aí os slides, acho que vai ficar os dois juntos, fica um pouco complicado, mas eu vou separar os slides e eu acho que eu vou passar separado para vocês. Dúvidas, Arnaldo? Não, professor, eu ia pedir só um favor, professor. Aham. Essa parte aí da avaliação aí, que o professor passou a revisãozinha, manda para mim, pro WhatsApp. Mando sim. Porque às vezes eu tô trabalhando, aí se tá no celular é mais fácil para abrir, já abrir em PDF no celular mesmo, já dá uma olhada lá. Eu mando em PDF no seu celular, não tem problema não, Arnaldo. Pode deixar. Daqui a pouco eu já te mando. Só vou dar uma acertada aqui neles, que eu tenho que inverter aqueles slides e tal, preciso dar uma separada nos dois, e eu mando para você sim, com certeza. Professor, a Pode prova falar. dissertativa, a prova vai ser?
Não, vai ser teste. Eu acho mais difícil o teste do que dissertativo, aliás. Item de animação? Você não tem a parte de item de animação? Mas vai ser teste. Teste. Mas se vocês estudarem lógico, tem que dar uma olhada na matéria inteira, né? Mas 90% da prova tá aí nesse resumo. Vai ser que nem fazer um TCC. Não quero saber tudo. Deixa eu colocar. É mais ou menos. Tem que dar uma estudada. É como fazer uma prova mesmo. Vai ter que estudar as matérias aí. Na realidade, o que eu peguei foram o resumo geral e as principais partes de todas as matérias que nós estudamos, tá? Então tá tudo englobado aí nesse resumo geral. Então eu acho que se vocês estudarem pelo resumão aí e der mais uma olhadinha lá nas questões ali der mais uma olhadinha ali uma lida só na matéria, eu acho que vocês fazem a prova tranquilamente. Beleza, professor. Certo? Certo. Não tem mais dúvida mesmo, Arnaldo? Não, professor. Bom, então como hoje tinha só você na aula, ela foi rápida. Se você não tem mais dúvidas, ficamos assim então. Até uma próxima aula. Até a próxima, professor. Tá bom. Aí agora semana que vem vocês têm avaliação, né? Lembrando, não esqueçam que essa semana agora que vai entrar é a semana de avaliação de vocês. E depois na outra semana tem aula normal aí, a gente volta, tá? Tá bom, professor. Feito, Arnaldo. Feito. Muito obrigado, professor. Imagina. Obrigado eu. Boa noite, bons estudos e até a próxima aula. Tchau para você. Boa noite. Um ótimo final de semana. Obrigadão. Tchau, tchau.